Boa noite a cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, que é sempre tão agradável, e conto, como sempre, com a generosidade das vibrações, exatamente porque, como nós já comentamos antes do início da conversa, a lição é muito rica, é muito profunda. Esse texto que está na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9, foi comentado 2 vezes por Emmanuel. Uma, este que nós vamos analisar no dia de hoje, e outra, na revista Reformador do ano de 1950. Há um detalhe interessante entre os dois textos. Os comentários são diferentes e uma palavra faz muita diferença. Então, logo eu comecei a me preparar para nós podermos conversar hoje nesse encontro, eu fui ver qual era a palavra que prevalecia nas traduções do texto bíblico. E da mesma forma como ocorre em Coríntios, a troca da palavra caridade por amor, ela efetivamente aparece. E, de uma maneira muito interessante, Emmanuel, na primeira vez que comenta o texto, coloca o amor ao invés da caridade. Nós sabemos que ele usava uma tradução para a produção destes textos, que é do século XIX, do padre Joaquim Figueiredo. E o padre Joaquim Figueiredo usa a palavra caridade. Nós já comentamos isso justamente quando tivemos que analisar esse texto. Há uma dúvida a respeito da melhor forma de compreender aquela expressão, que para alguns efetivamente representa amor, mas para outros tem o alcance da caridade. Como o texto que nós temos que analisar não é o do Reformador, eu gostaria apenas de deixar claro que existe essa diferença. A palavra que vai aparecer para nós: e peço que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, no texto que está no Reformador de 1950, é completamente diferente, né? A estruturação é outra. E nos textos bíblicos, eu fiz uma comparação muito rápida. Na verdade, eu uso uma página que permite a gente consultar pelo menos uns 40 textos bíblicos, mas eu peguei 6 e fui vendo, no 6, a expressão se reporta ao amor. Porém, o padre Figueiredo se reporta à caridade. E como eu tenho ele em papel, eu fui lá checar. E, efetivamente, não só aqui, como na carta aos Coríntios, ele se vale mesmo da expressão caridade, que para nós espíritas, no contexto em que o comentário de hoje é apresentado, é absolutamente coerente, absolutamente pertinente, né? Mas, Nazil, e por que ele teria usado aquela expressão amor e não a caridade? Está aí uma dúvida que a gente não tem como responder, tá? Porque o comentário que ele desenvolve lá é mesmo alusivo ao amor, e ele faz considerações demonstrando isso. Para nós, não. O não só a que ele faz menção intitulando esta mensagem diz sim respeito à caridade, tá? Aquela que está lá tem o título Problemas do Amor. É bem diferente, a estruturação é outra. O importante é o que nós temos aqui pela frente. A carta escrita aos Filipenses
tem uma autoria bastante tranquila, ela é reconhecida como uma carta paulina, embora ela tenha sido escrita a 4 mãos. Tá? Ele remete, inclusive, a carta, fazendo menção a quem com ele estava. A comunidade de Filipos, de onde vem a expressão filipenses, é uma comunidade que foi criada por Felipe da Macedônia, que veio a ser pai de Alexandre o Grande. A datação da fundação da cidade, ela é recuada, algo aí em torno de 330, 340 antes da era cristã. O fato é que Alexandre o Grande depois se sente feliz em ver o pai homenageado com o nome da cidade, e os romanos, mais tarde, vão manter o nome de Filipos. Era uma cidade, do ponto de vista militar, bastante estratégica, e no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós teremos informações sobre a ida de Paulo até lá para fundar a comunidade. Essa comunidade recebeu um número muito grande de judeus dispersos pela diáspora, né? Não apenas da tribo de Judá, mas outras tribos. E o curioso é que ela não tinha uma sinagoga, ela não tinha um lugar onde eles pudessem se reunir. É por isso que ele funda na casa de Lídia, vale a pena a leitura lá do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, ele vai fundar esse grupo que ele vai chamar comunidade, eclésia, que a tradução depois acabou dando um sentido completamente diferente, né? Esta comunidade, esse grupo, tem por ele uma afeição imensa. E a prova disso está na carta. Ele escreve uma carta extremamente pessoal, fraterna, em que ele, apesar de preso, esse é um outro consenso, que a partir do século XVIII os estudiosos chegaram, ele estava preso em Roma, e Emmanuel analisa isso de uma maneira bem clara em Paulo Estevão, estava mesmo em Roma, é algo entre 60 e 62, quando ele tem a chance de se dirigir àqueles amigos que haviam enviado para ele uma generosa contribuição. Eles sabiam que ele estava preso, eles sabiam que ele tinha necessidades e não tinha como sobreviver, de forma que eles se organizam. É uma cidade que tem pujança, ela estava próxima à Via Ignácia, que era uma via que conduzia a Roma, e isto fazia com que caravanas percorressem aquele trajeto com frequência. Ele, então, generosamente agradece o carinho que eles tiveram para com ele, enviando para ali recursos, de forma que ele, mesmo preso, não ficasse impedido de manter a sua regular atividade de escrever, de ter contato. Pensem que, para se escrever, se faz necessário ter o papel, ter a maneira de grafar esse papel, seja usando recursos como grafite, seja usando a pena e a tinta, mas isso não é disponibilizado para o preso. Então, ele precisava ter acesso a coisas, e preso, ele não tinha acesso a nada. E a comunidade de Filipos lhe diz presente, lhe envia. Esse é um período em que as suas cartas, notadamente as ditas pessoais, são uma constância. E esta carta aos filipenses tem essa característica, né? Ele deixa muito claro que está num momento difícil, muito difícil, porém, ele não deixa de ser grato.
não deixa de ser agradecido a Deus, porque ele entende que aquilo pelo qual ele passava era para, de certa forma, testemunhar por completo a sua adesão a Jesus. Ele tem muito clara a sua adesão a Jesus, não tendo convivido com Jesus. A gente nunca pode se esquecer disso. Paulo, reencarnado, não teve contato direto com Jesus. Ele soube a respeito de Jesus por Estevão, soube a respeito de Jesus por Gamaliel, soube a respeito de Jesus por Pedro e Tiago, quando com eles esteve, mas com Jesus não esteve. Ananias lhe explicou algumas das sentenças, das frases daquele texto que Gamaliel lhe havia oferecido, que era uma das primeiras reuniões de textos a respeito do que Jesus houvera ensinado. E é curioso que ele vai proporcionar uma lição sobre a caridade. Uma lição que Emmanuel analisa numa sintonia com o que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, que é fantástica. Todos vocês certamente conhecem, porque é um texto recorrente, eu mesmo frequentemente a ele me refiro, escrito por irmã Rosália, é o item 9 do capítulo de número 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nas instruções dos Espíritos, irmã Rosália bate a tecla, ela que havia sido uma missionária da caridade. Rosália Denty foi alguém que os franceses homenagearam em vida e prontamente reconheceram depois de desencarnada. Foi alguém por quem eles mantiveram inúmeros movimentos, porque ela era alguém em missão em favor do amparo ao outro. Nas ruas de Paris, ela era conhecidíssima e reconhecida por viver ao lado dos pobres, por reunir tudo o que podia em favor dos pobres. E quando desencarna, ela vem por intermédio de um dos médiuns, como está na Revista Espírita de 1860, até a identificação da médium, a médium que traz a sua mensagem ali aparece, e ela é igualzinha à reproduzida em O Evangelho segundo o Espiritismo, ela vem para nos dizer que a caridade material é fácil. O difícil é praticar a caridade moral. E é nesse sentido que Paulo escreve aos filipenses, porque ele lhes pede, quando a gente pega a frase que orienta a lição, a vossa caridade abunde mais, e mais em ciência e em todo o conhecimento. É a partir daí que então Emmanuel vai desenvolver o raciocínio, né? Chamando-nos a prestar atenção para o fato de que nós, muitas vezes, nos equivocamos quando entendemos o que vem a ser caridade. Porque ele diz, ela é uma manifestação divina. E, como tal, não pode ser tolhida, não pode ser diminuída pelas menores manifestações que praticamos. Nós acabamos por limitar a caridade. E o propósito não é esse. Insiste ele. Muita gente acha que caridade é oferecer ao mais necessitado pão e teto. E com isto se ufana. Com isto entende que está feita a sua parte. E é não. Do ponto de vista do Espiritismo, essa caridade, que é muitas vezes a bandeira do movimento espírita,
não é o que importa. Mas não é mesmo. Nazil, significa que não deve fazer? Não. Significa que se deve fazer, e muito, mas não limitar a nossa atuação a isto. Porque ele vai dizer, num ponto da mensagem, há máquinas que fazem benefícios para os outros automaticamente. E a gente não tem como dizer que a máquina está recebendo algum tipo de autoconhecimento, está recebendo algum tipo de evolução. Ela foi desenvolvida para aquilo. E vamos ser honestos, ele está falando em máquina do tempo que escreveu o comentário inserido em no livro Vinha de Luz. Não, nos nossos dias. Então, é efetivamente limitar muito, achar que dar aquilo que nos sobra, aquilo que muitas vezes vai estragar, aquilo que não nos serve, que a gente está fazendo alguma coisa suficiente do ponto de vista da caridade, como o Espiritismo a entende. E nós não podemos esquecer que a bandeira fora da caridade ninguém chega a lugar algum, não é limitadora. Pelo contrário, ela é expansora. Ela nos convida a sair de nós e a fazer aquilo que efetivamente o Emmanuel vai insistir na mensagem inteirinha. Porque ele diz, se você quer ser considerado um discípulo da Boa Nova, você precisa prestar atenção no que Paulo falou. E Paulo não limitou esta caridade à distribuição do pão. Não limitou essa prática a um teto. Não limitou essa prática a alguma coisa de natureza material. Não descartou isto, porém não limitou. E é isto que nós espíritas, às vezes, precisamos receber um chacoalhão e acordar. Porque para nós, eu vou, participo, dou, ou aproveito a doação de outro, porque também tem disto. Muita gente se alegra, se ufana de ter distribuído bens que outro contribuiu. Então, eu vou lá doar na casa de sopa, mas quanto que você colocou do seu bolso? Do meu bolso, nada. Isso estava pronto pela casa. Olha, eu distribuo leite, mas tá quanto é o seu? A meu, nada. E a prova maior que eu tenho é que, geralmente, visitando casas, eu vejo dirigentes cobrando que as pessoas que frequentem o centro ajudem. Quer dizer, é algo que, para mim, é um contrassenso enorme. Porque se você vai ao centro e precisa ser cobrado para poder dar 1 litro de leite, um pacote de alguma coisa, significa que de espiritismo você ainda não entendeu nada. Era para o dirigente pedir para a gente parar de levar. Não, para ter que dar. Para ter que dar. Percebam que nós achamos que a caridade material é a cereja do bolo, mas nem para ela contribuímos. Nem para ela. Então, a gente vai lá fazer a distribuição do que outro deu. Quer dizer, quem praticou a caridade? Nazil, mas eu dei o meu tempo. Oh, maravilha! 1 hora de uma semana? Você já fez a conta de quantas tem no dia? Quantas tem na semana? Então, é necessário que a gente tenha esse choque de realidade. Que a gente entenda que a material é importante, mas não é a única. E mesmo na material, é preciso ter a nossa parte. E que não é o serviço, é também a contribuição. É também a contribuição. Então, nós temos que descobrir aquilo que é necessário e nos empenharmos para repartir, porque nós temos condições de repartir. Não tem condições de repartir e, às vezes, o faz aquele que recebe a ajuda. Mas nós, não, nós temos. Então, é preciso que a gente saia do imobilismo. Mas vamos à mensagem, porque ele insiste em dizer a caridade do seguidor fiel a Jesus tem que ser abundante em conhecimento elevado. E aí começa a demonstrar isso.
Olha, a pessoa distribui muito pão, mas ela fica na sombra da ignorância, do sectarismo, da autoadoração. Ela deixou de ser caridosa com ela mesma. Porque quem não se esclarece, quem não sai da casinha de imaginar que o que nós vivemos ou vivenciamos neste ou naquele lugar, do ponto de vista da nossa filosofia ou da nossa fé, é o que é mais importante, sendo sectário, ou quem não se libertou da autoadoração, olha, deixou de ser caridoso consigo. E a gente não vai poder ter mérito se não fez em favor de si próprio. Mas eu quer dizer que a caridade começa em relação a nós mesmos. A nós mesmos. Vamos voltar? Indispensável é que a caridade do fiel seguidor de Jesus abunde em conhecimento elevado. Isto é, que a pessoa se instrua. Continua ele. Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. E aquilo que eu já tinha destacado antes de chegar ao trecho. Tem máquina que distribui energia e poder automaticamente. E nem por isso nós vamos considerar que a máquina evoluiu. Evoluída foi a inteligência que a projetou. E ela fica lá, 24 horas à disposição. E é graças a ela, por exemplo, que a gente está aqui conversando, né? Não fosse a usina, a distribuição da energia, nós não teríamos acesso à eletricidade. E sem eletricidade, estaríamos reclusos em casa, com a noite escura, fora de onde nos encontramos. Uma iluminação precária. Então, veja, a máquina faz. Espera aí. Caridade essencial, diz-nos ele, é intensificar o bem. E a gente já viu que o primeiro bem que nós podemos fazer para nós é o conhecer. É o não se colocar à margem de nada. Compreender as múltiplas visões. Somos espíritos em estágios evolutivos, muito diversos. Então, os que estagiam aquém de onde nos encontramos hoje não são menores em absolutamente nada. Será que não seriam muito mais ativos se conhecessem o que conhecemos? Porque a gente precisa se perguntar a respeito disso. E ninguém deve se auto-incensar por conhecer o que conhece. Porque esse conhecimento pressupõe prática. A intensificação do bem sob todas as formas respeitáveis, sem esquecermos o imperativo de autossublimação, isto é, o de ser melhor, para que os outros, vendo o meu exemplo, se renovem para a vida superior. Vendo o meu exemplo, não a minha pregação, não a minha recomendação. É por isso que eu bati agora há pouco. A gente vai distribuir o que os outros deram. Mas o que eu dei, o que eu dou, isso é o material. Agora, do ponto de vista pessoal, eu preciso distribuir com exemplo o conhecimento que eu já tenho. Porque só assim, diz Emmanuel, nós vamos entender, sem nenhum tipo de problema, a conjugação de dois verbos, dar e saber. Dar e saber. Muitos crentes, pontua ele, preferem apenas dar e outros apenas saber. Que coisa, né? São úteis, mas são incompletas. O convite é para que a gente seja o mais completo possível. Então, nós temos que juntar
a nossa disposição de conhecer com a de dar, conjugar. Porque, diz ele, cada uma delas sozinha pode trazer uma presunção que não é benéfica, ela é venenosa. Então, nem aquele que conhece, e muito, mas que não dá, nem aquele que só dá, porém não busca conhecer, avançam. Fazem alguma coisa? Fazem, é melhor que não fazer nada. Mas nós não estamos aqui na Terra para continuar fazendo as mesmas coisas que temos feito milênios. Ainda mais depois do momento em que nós temos acesso ao que o Espiritismo nos traz, que é a certeza da sobrevivência ao corpo. Só esta informação, meus amigos e minhas amigas, nos faz diferenciados. Calcula o tamanho da nossa conta. O tamanho da nossa conta. Porque agora a gente sabe. Não é mais a ilusão da nossa última reencarnação, que era aquela ilusão de que desencarnei, morri, né? Desencarnar nem se fala, vou para tal lugar, vou fazer isso. Não é essa visão, é diferente. É a responsabilidade do conhecimento de quem tem. E esse conhecimento, então, impõe que você dê, mas, acima de tudo, que você, que eu, exemplifiquemos aquilo que conhecemos. Bondade e conhecimento. Pão e luz. Amparo e iluminação. Sentimento. Mas olha a palavra que ele lança no texto. Consciência. São arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Mas viu como é que é? Vale a pena pegar essa frase e pôr na cabeceira. Porque nós dizemos a torto e a direito, olha, fora da caridade, esquece. Era um contexto que Kardec usou, mas na doutrina isso é apresentado de maneira que a gente entenda essa duplicidade do dar e do saber. Quem dá demonstra bondade, mas se não conhecer, não chega a lugar nenhum. Quem dá distribui o pão, mas se não conhece, não se ilumina. Quem dá promove o amparo, mas se não se ilumina, acabou. Agora, demonstrar sentimento sem elevar-se em consciência significa permanecer estacionário. Foi isso que levou a irmã Rosália lá no Evangelho a se apressar, porque todos a veneravam pelo que ela distribuía. E ela vem dizer, aonde eu estou agora, posso insistir numa coisa, a verdadeira caridade é a moral. É aquela que é mais difícil de praticar, Então não é só receber e dar, mas é também ensinar e aprender. O convite que o Emmanuel nos faz é desafiador, mas é desafiador mesmo, na medida em que ele nos coloca diante de uma mudança da nossa perspectiva. E para isso ele se vale do recado de Paulo, aquela gente que foi para ele generosa. Eles mandaram uma contribuição generosa. E ele se sente no dever de agradecer. Para outras comunidades, ele escrevia estabelecendo prescrições. Aqui, o que ele comenta é muito mais no sentido do bom ânimo, porque esse grupo não estava dentro de nenhum ambiente, não estava dentro de práticas que precisavam ser modificadas. Não, é um grupo que nasce com o propósito que só agora o Espiritismo vem resgatar, que é o propósito da simplicidade, da comunidade que vive não fechada em si, mas reunida para atender aos que precisam. E nós não podemos esquecer que os maiores carentes somos nós próprios, do conhecimento. Não é essa a frase-chave de Jesus, que o conhecimento libertaria das sucessivas reencarnações no mundo de expiações e provas?
Avançar pressupõe saber o que fazer para mudar. Então, prestemos atenção no binômio repetido à exaustão. Central é dar e saber. Esse é o binômio central, dar e saber. Mas Nasil, legal. Ali, bondade é conhecimento, ali, pão e luz, ali, amparo a iluminação, ali, sentimento, a consciência. É a nossa consciência, a partir das informações que temos, que há de demonstrar para todos aqueles que nos observarem se efetivamente somos criaturas melhores. E o nosso desafio, meus amigos e minhas amigas, é deixar a presente reencarnação melhores do que aqui chegamos. Nasil, eu percebo uma mudança. Ótimo. Nós temos que fazer muitas. Muitas. O autoexame que decorre da consciência nos permite avaliar. E sempre que eu posso, eu deixo isso muito claro. Tenho ciência, por ter trabalhado um pouco a consciência, de que precisava ter feito muito, mas muito mais. E tenho que fazer já. Vou deixar para a próxima. Não. Chega de postergar. Chega da gente adiar. É preciso fazer e fazer hoje. Como se fosse esse o nosso último dia de jornada terrena. O último dia. Porque nós sabemos que a oportunidade que nós recebemos na presente reencarnação nos coloca numa condição completamente diversa das oportunidades que tivemos em reencarnações precedentes. Jesus trouxe uma exemplificação que nós escondemos em ritos, em sinais, em ameaças e até mesmo em posturas completamente contrárias àquilo que ele ensinou. O Espiritismo resgata Jesus na sua pureza. Na sua pureza. Não foi entendido, nem por aqueles que estavam à sua volta. E ele disse que eles não compreenderiam, mas que ele rogaria chance de que a compreensão chegasse. Nós reencarnamos no momento em que essa compreensão mais ampla apareceu. E a chave dela é só isto, naquilo que somos, os espíritos reencarnados, que precisam aprender que não basta dar. Quando a gente dá, é preciso saber. Vamos voltar à frase-chave para que a gente possa encerrar? E peço isto, que a vossa caridade abunde mais, seja maior. Agora, seja maior em ciência e em todo conhecimento. É um desafio imenso. Que mensagem linda, profunda. Que análise. Ele interpretou o amor, como eu disse, mas foi muito mais feliz quando tomou a palavra por caridade, que é aquela que, de certa forma, não é aceita. Coloca-se o amor é divino, nós nunca teremos... Não, para, a caridade também é. Agora, percebamos que devemos ser caridosos conosco, conhecendo, e com o próximo, dando, e com o próximo, exemplificando. Acho que a gente tem uma semana aí para voltar a esse texto várias vezes e ganhar em profundidade de análise, de repercussão. Vai lá no capítulo 13, pega a mensagem da irmã Rosália, item 9, e volta a ler. Você vai ver como elas se conjugam. Ela não dá a mesma amplitude que o Emmanuel dá nesse texto, porque ele resolve aprofundar para valer a análise de um aspecto. Ela nos dá uma lição
de reencarnação e é extremamente feliz, porque nos demonstra que a caridade material até é fácil de praticar, não sendo, mas a moral é dificílima. Com essa ideia, com essa perspectiva, vamos fazer a nossa vibração. Eu vou me permitir hoje, vou pedir licença para fazer, antes de uma vibração mais direcionada, e vou usá-la para chegar àquilo que gostaria, evocar uma notícia muito triste que eu recebi ontem, que foi a da desencarnação de um amigo espírita muito querido, né? O Cirlei Nogueira, de Araçatuba. O Cirlei, que viveu em Bauru, trabalhou com o movimento espírita de Bauru, ele morava em Araçatuba, sofreu um AVC no dia 20 de agosto, a data do meu aniversário, e veio a desencarnar ontem, depois de um período de muito tratamento, mas sem possibilidade de recuperação. E lembrando-me dele, que foi um espírita muito ativo, devemos a ele e ao César Perry todo o trabalho para referendar aquela que foi o espírito em Araçatuba que mais generosamente contribuiu em favor do outro, que foi Benedita Fernandes. Ele escreveu o roteiro para o vídeo, trabalhou nos projetos que envolveram o nome de Benedita Fernandes e desencarnou. Eu queria, então, que nós usássemos o nosso momento de vibração de hoje para vibrar por aqueles que desencarnaram. Geralmente, durante as nossas vibrações do Evangelho, esse é um ponto. Eu gostaria que ele fosse o central. Porque aos que desencarnam tendo ciência do que é desencarnar, mas há muitos ainda que desencarnam sem ter essa ideia. Há muitos, como o Setembro Amarelo nos adverte, que buscam a desencarnação através do suicídio. A via errada, o atalho equivocado, como insistia o Richard Simonetti. Lembremos-nos daqueles que nos são caros e que desencarnaram. Pais, mães, companheiros, filhos, parentes, amigos, todos que já voltaram para a realidade de onde somos. E como nos mostram os espíritos, nem sempre esse retorno é um retorno tranquilo, porque é o momento em que a nossa consciência precisa efetuar um balanço daquilo que efetivamente aproveitamos da reencarnação. Lembrar daqueles que nos foram caros, e mesmo daqueles que por nós não tinham simpatia alguma, é algo que deve ser uma constante. E nada melhor do que em grupo nós nos lembrarmos de criaturas queridas que não nos compreenderam, mas que nos amaram intensamente e que estão na realidade mais ampla. Qual é o nosso desejo? É o de que estejam bem, de que estejam lúcidos. Mas e se isso não ocorrer? Bem, a nossa prece tem esse propósito. Chegando até cada uma delas, e eu convido a que você, nesse momento, pense naqueles que você gostaria fossem beneficiados por essa nossa vibração. Que eles estejam atentos ao que se dá à sua volta, aos inúmeros espíritos dispostos a ajudar, esperando de cada um deles um sinal, uma disposição, para que possam receber efetivamente o acolhimento de que muitas vezes se mostram carecedores. Acima de tudo, gostaria de, nesse instante, centrar o nosso foco vibracional em favor daqueles que morreram negando a continuidade da vida.
porque eles efetivamente se fecharam em si, impermeáveis a todo tipo de conversa, de aproximação, até porque negam que isto seja possível. Que eles possam ser efetivamente tocados pelo nosso sentimento, pelo nosso desejo de que despertem. Que a paz esteja com eles, permaneça conosco e nos reúna na próxima semana para mais um estudo a respeito da Boa Nova, lida pela visão espírita. Muito obrigado a cada um de vocês.